Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo 10, que diz: Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O Senhor nos mostra algo muito relevante quando, na oração modelo, nos diz sobre a importância do seu reino ser revelado e sua vontade ser cumprida e executada. Porque nesse mundo de muita correria e agitação, nos deparamos com muitas situações que nos remetem a não reparar nessa verdade. Mas, no versículo que lemos, encontramos dois pedidos: que o reino de Deus se manifeste, venha, e que a vontade de Deus seja executada, feita na terra e no céu. Perceba que nessa oração modelo, Jesus nos ensina primeiramente a orar pela santificação, ou seja, reverência e honra no nome de Deus, no nome do Senhor. Depois, ele nos direciona para orar ou a orar pelos meios para executarmos isso, que o reino de Deus seja estabelecido em nossos corações. Porque não adianta querer dizer ou falar se não houver a aceitação e a recepção, este reconhecimento, essa verdade como fundamento da nossa fé. Você tem refletido sobre este reino? O reino de Deus foi anunciado no início do ministério terreno de Jesus. Embora sempre fosse esperado pelos judeus, a expectativa deles não estava correta. Eles aguardavam a manifestação de um reino visível, governado por um Messias militar, que os libertaria do poder romano. Mas o Senhor Jesus manifestou o reino de uma maneira bem diferente. E, ao ser interrogado sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu, como vemos descrito no Evangelho segundo Lucas, capítulo 17, versículo 21, que diz: E, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: O reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Para ser um cidadão deste reino, é necessário que ele seja revelado pelo Espírito Santo e recebido pela graça de Deus por meio da fé. O Senhor Jesus nos revelou de forma perfeita quem é Deus. Iniciou seu ministério dizendo que o tempo determinado havia chegado, exortando todos ao arrependimento, como vemos descrito no Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, versículos 14 e 15, que diz: E, depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho do reino de Deus e dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Assim Cristo estabeleceu e ensinou o reino de Deus na terra, cujas suas características não são pelo conceito humano e limitado, mas sim visto na transformação do coração, como Paulo disse aos Romanos no capítulo 14, no versículo 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. A mudança, ou renovação, do modo de pensar nos leva a viver esse reino, algo que modifica as fundamentações carnais e naturais, para que se manifeste o sobrenatural e o novo de Deus. Além de revelar o reino, o Senhor Jesus nos ensinou a orar para que a vontade de Deus fosse feita, assim na terra como no céu. Daí surge uma pergunta: a vontade de Deus é sempre feita? Que possamos observar sempre estes fundamentos e fazer com que os princípios de Deus não sejam
desapercebidos e nem desfeitos por causa de uma situação que queremos usufruir ou agradar alguém, pois o Senhor não quebra princípios para cumprir nenhuma promessa. Que o seu reino seja estabelecido em nós e que sua vontade seja entendida e revelada na profundidade do nosso ser. Pois, uma vez conscientes dessa verdade, nada poderá nos paralisar e nada poderá nos tirar do caminho para a vida eterna. Viva o seu reino e a sua vontade em mais esse dia, pois que a nossa boca não se cale de falar dessas maravilhas e que esse evangelho se propague cada dia mais através de tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos por mais este dia. Obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu amor. Que a cada dia o Senhor nos ensine, o Senhor nos mobilize, o Senhor nos transforme segundo a presença da sua glória, segundo a manifestação do seu poder, segundo o seu querer. Que nada possa impedir aquilo que o Senhor iniciou, pois nós muitas vezes não, com o entendimento claro daquilo que o Senhor quer, queremos achar que a palavra está dizendo algo que ela não diz, ou queremos criar situações, ou até mesmo usar a palavra para poder justificar algumas coisas, mas Pai, o que o Senhor está nos dizendo é que a sua vontade, ela é maior. Quando este reino ele é estabelecido dentro de nós, a sua vontade ela é manifesta conforme nós assim a direcionamos. Então, Pai, ainda que todos olhem e falem que o homem ele tem um livre-arbítrio, Senhor, mas quando nós estamos em Ti, Senhor, a vontade ela é sua, não mais nossa. O querer é seu e não mais nosso. A revelação deste poder sempre será através de Ti, não em nossas vidas. Por isso somos gratos. Gratos por mais este dia, gratos por este fôlego de vida, gratos, ó Pai, pelo Senhor estar nos ensinando dia após dia, ao levantar, Senhor, quando nós temos que direcionar as nossas orações, ao levantar, Pai, quando nós temos que direcionar, Pai, muitas vezes, Senhor querido, o nosso clamor a determinadas, Pai, expectativas. Então, Senhor, que venha o seu reino, que venha a sua glória, que venha o seu poder, que manifeste o seu sobrenatural e que sobre este dia, Senhor, haja, Senhor, a salvação, haja a revelação, haja o despertamento desta verdade nos corações dos teus filhos, aqueles, Pai, que foram criados dentro de uma igreja, aqueles que porventura já trabalharam dentro de uma igreja, aqueles que estão, Senhor, hoje num processo de até mesmo de indecisão diante de usufruir as coisas desta terra. Que haja, Senhor, sim, esse arrependimento, que haja sim essa conversão e que, Pai, venha o seu reino e que seja cumprido e feito a sua vontade, Senhor. Pois, Pai, é através do seu reino que tudo é transformado. Então, Pai, livra-nos do mal, livra-nos da tentação. Não deixe faltar, Pai, o pão na mesa do teu filho, mas antes revele, Senhor, tudo que o Senhor tem a fazer e o modo que o Senhor tem a fazer. Consagramos este dia, consagramos nossas vidas, consagramos tudo diante do seu altar, para que o seu nome continue sendo glorificado, exaltado, engrandecido e visto em todas as nossas atitudes e as nossas ações. Muito obrigado, Senhor. Graças te damos e assim oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E quem vos fala é o pastor Leandro Araújo, da Igreja Apostólica Caminho de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.